Não, eu não contribuo. Não contribuo para o INSS. E fica difícil, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, fica complicado. Hoje eu tenho 33 anos, estou aqui, amanhã eu não sei como é que vai ficar. Eu posso ficar doente ou não, e é complicado. Eu não contribuía, mas com a facilidade agora do governo federal, né? Pago assim R$32 por mês. Eu comecei uns 3 meses atrás. Deu registrado tudo direitinho e facilitou para mim. A minha contribuição é para um salário mínimo. Aí um salário mínimo você sabe que não dá, a gente tem remédios para comprar, então não tem condição de... O dinheiro não dá. Não importa a idade, a profissão e a classe social. A Previdência está presente na vida dos brasileiros, garantindo uma mínima proteção para a população. No Brasil, existem 2 modelos de previdência que atuam em paralelo: a pública e a complementar ou privada. A Previdência Social, ela é uma camada de seguros, na realidade, camada de direitos que você tem ao longo da sua vida laborativa. Essa é a maior diferença básica de uma Previdência complementar. Normalmente, uma Previdência complementar privada, como você falou, você vai capitalizando aquele dinheiro durante a sua vida, aquele valor, ao final você vai receber um valor, simplesmente um valor fixo. E pensar no futuro tem sido uma preocupação cada vez mais presente na vida dos jovens. Dados do último censo, realizado pela Previdência Pública, mostram que no ano de 2010, a faixa etária de 25 a 34 anos foi a que mais contribuiu para o sistema de Seguridade Social. O publicitário Felipe Miller faz parte dessa estatística. Mas para ele, a garantia de uma aposentadoria confortável está na previdência privada. Eu sou de uma geração, acho que não acredita muito em previdência como ela é hoje. Mas eu tenho uns 3 anos a previdência privada e já aumentei o valor dela 2 vezes, a última até recentemente, porque para tentar melhorar um pouco os cálculos, como eu comecei um pouco tarde. Existem 2 tipos de previdência privada no Brasil: a aberta, que pode ser contratada por qualquer pessoa, e a fechada, para funcionários de empresas que possuem esse tipo de plano. Mas será que qualquer um pode investir num plano de previdência complementar? Qualquer trabalhador que tenha a expectativa de aposentar com um salário maior do que paga o INSS. Porque o teto do INSS hoje, ele abarca em torno de 90% de todos os trabalhadores brasileiros, né? Então, quem ganha acima do teto, e quem ganha bem acima do teto, orienta-se que se faça um plano de aposentadoria. O bom momento econômico do país tem contribuído para se investir cada vez mais em previdências privadas. Só no Brasil, existem 368 fundos de pensão. Mas especialistas alertam sobre os perigos dessas aplicações financeiras. Essa renda que você vai ter no futuro, ela vai depender do custo que o banco cobrou deste contribuinte para gerir aquele fundo, tem um custo. Vai depender da alavancagem das aplicações que o banco fez, se o banco trabalhou de uma forma responsável e aplicou aquele dinheiro de forma responsável, você vai ter um bom retorno. Se aquele banco não fez uma boa aplicação, evidentemente que você vai ter um retorno muito inferior ao que você previu. Além do mais, tem as crises mundiais, as crises do sistema financeiro, em que grande parte desses bancos vão à falência. Até mesmo os fundos de pensão, que contam com contribuição da empresa, podem representar risco. É o caso do Aeros, fundo de pensão dos funcionários de companhias aéreas. A batalha dos aposentados pelo mínimo de dignidade se estende há 9 anos na justiça brasileira. 10 mil trabalhadores que estavam trabalhando e mais de 10 mil que estavam já aposentados participando desse fundo de pensão, que foi criado na década de 80 com 3 pilares, né? A parte do trabalhador, a parte da empresa patrocinadora
e uma terceira fonte que era os 3% das passagens vendidas pelo Brasil durante 30 anos. Esse contrato foi rompido e, obviamente, o fundo ele ficou, de certa forma, prejudicado. Em 2010, o STF vinculou o imediato pagamento dessa antecipação de tutela, que prevê o pagamento integral de todos os benefícios dos aposentados. A nossa ansiedade é cumpra-se logo porque as pessoas estão falecendo. Precarizar a velhice é o mesmo pensamento consumista do resto da sociedade com relação às mercadorias, né? Você quer consumir aquelas mercadorias e depois descartá-las, então tudo dura muito pouco. É esse mesmo sentido que a gente tem para a vida humana, quer dizer, se você não é mais útil, né, por que nós vamos assegurar esse padrão de vida dessas pessoas, já que é tão caro fazer isso? Gastos com remédios, planos de saúde, alimentação. Uma equação que, somada, ultrapassa o valor da aposentadoria de muitas pessoas. Hoje você paga por um teto. Hoje o teto é R$ 3.916,20. Esse é o teto. Então o certo é você, se você paga pelo teto, é você ganhar proporcionalmente no futuro ao teto. Esse é o certo. Mas não é, você vai perdendo ano a ano. Hoje você se aposenta com teto, daqui a 10 anos você está ganhando metade do teto. A perda da aposentadoria é efetiva. Dados da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, COBAP, apontam que de 1994 até 2013, as perdas dos benefícios chegarão a 81%. Houve um achatamento dos benefícios superiores ao salário mínimo porque os vários governos corrigiam o benefício básico pelo valor do salário mínimo, que por sua vez era corrigido pelo PIB e pela inflação. Mas os salários superiores, o governo só dava a inflação. Então houve de fato essa perda, e essa perda é uma perda lamentável, não é? Porque a Constituição assegura que os benefícios tenham os seus valores reais mantidos. Poucos sabem, mas o sistema de Seguridade Social é uma das maiores fontes de receita do governo federal. Somente em 2011, o lucro foi de 77 bilhões de reais. Mas isso pode mudar a partir de agora, devido a uma política de desoneração, que reduziu tributos das empresas para alavancar a competitividade no mercado. Quando eu falo desoneração, significa que ele reduziu substancialmente o pagamento de impostos sobre a folha de pagamentos. Ora, vai ter uma perda de receita que no ano de 2012 vai implicar em 12 bilhões de reais para a Previdência Social. E ao longo dos próximos 3 anos, essa perda vai aumentar para 60 bilhões de reais. Apesar das previsões nada satisfatórias para a Previdência Pública, poupar continua sendo a palavra-chave para quem quer envelhecer com qualidade de vida. Pagar sim a Previdência Social, que ela é importante, como eu falei, ela é um seguro social ao longo da sua vida. Se você ficar doente, a Previdência Complementar não vai te socorrer, é o INSS que vai socorrer. Uma pessoa, quando é jovem, ela não pensa em abrir mão do gasto presente para gastar no futuro, que é o conceito da Previdência. O meu conselho é que começou a trabalhar, comece a poupar. Pagar o INSS, quer você seja um autônomo, quer você seja um empregado formal de alguma empresa, é absolutamente essencial para você assegurar o seu futuro. Quanto à previdência privada, eu aconselho aos jovens que eles mesmos administrem o seu dinheiro e coloquem o seu dinheiro em ativos seguros, aplicar em imóveis, aplicar em fundos de renda fixa, aplicar em investimentos que, obviamente, nos próprios bancos eles podem assinalar como os melhores. Acreditar que um amanhã melhor será possível é a esperança de milhões de brasileiros. O aumento da expectativa de vida com o futuro após a aposentadoria deve ser um presente e não um problema para os trabalhadores.